Instituto Técnico Start. Essa aula foi desenvolvida pelo Sistema de Ensino Start, cujo lema é mais do que ensinar, surpreender o aluno. Faz parte de uma série chamada Eletricidade Predial na modalidade EAD, aula 05. Aqui iremos tratar sobre lâmpada fluorescente. Aqui nós temos um exemplo da lâmpada fluorescente. Neste curso não iremos aprofundar o seu princípio de funcionamento, mas basicamente o que é que nós temos? Nós temos um tubo e dentro desse tubo vai ter um gás de mercúrio. Quando a corrente passa por dentro deste gás, os elétrons vão sair do átomo e vão bater na superfície de vidro. Essa superfície de vidro, ela tem uma película de fósforo que essas ondas, ao se chocarem com essa película de fósforo, se transformam em uma onda visível. Basicamente é isso. Como esse aqui é um curso para eletricista, não iremos aprofundar muito esse conceito, tá bom? Note que ao lado da lâmpada tem dois pinos, que é para fazer a conexão com o cabo elétrico. Porém, para se fazer essa conexão direto com o cabo, fica um pouco complicado. Então a gente utiliza o que a gente chama de soquete para lâmpada. É um dispositivo, né, que vai encaixar certinho aí na lâmpada. Cada lâmpada a gente usa dois soquetes. Observe a lâmpada abaixo aí, tá bom? Esse é o símbolo que será utilizado nos circuitos. Esse é um símbolo da lâmpada já com o soquete, tá ok? Esse aqui é o start. Vamos olhar aqui a lâmpada anteriormente. Essa lâmpada, esse gás dentro da lâmpada, ele é muito isolante. A corrente não consegue passar. Então a gente precisa de alguém para impulsionar, fazer com que essa corrente consiga passar. A função de fazer com que impulsione essa corrente é o starter. Então o starter ele vai fazer com que passe essa corrente, com que dê partida na lâmpada, tá bom? Mais uma vez, o starter tem dois pinos, só que fica complicado a gente fazer essa ligação com esses dois pinos. Então a gente usa um soquete também para o starter, tá ok? Então aqui é o símbolo do start já com o seu soquete. Aqui seria mais ou menos o circuito onde vai ficar a lâmpada e o start. Se eu fosse colocar um fase e um neutro nesses outros pinos que sobraram, iria acontecer um problema, porque assim, esse gás da lâmpada ele é um pouco isolante. Para isso a gente usa o starter para deixar ele um pouco mais condutor. Então a corrente começa a circular, só que quando essa corrente começa a circular, esse gás vai se tornando cada vez mais e mais condutor. Isso vai fazer com que dê um curto-circuito dentro da lâmpada, vai queimar a minha lâmpada. Para que não haja esse curto-circuito, existe um outro componente, que é o meu reator, tá bom? Então o start tem a função de dar partida na lâmpada e o reator tem a função de limitar o valor da corrente da lâmpada. Eu tenho dois tipos de reator, o magnético e o eletrônico. O reator eletrônico ele já substitui a função também do start. Dentro dele tem um dispositivo que substitui o starter, tá ok? Então a função dele é limitar o valor da corrente. Aqui embaixo tem um símbolo do reator. Vamos lá. Vamos ao circuito de ligação com reator magnético. Aqui eu tenho um interruptor simples, um starter lá em cima, uma lâmpada e um reator, ok? Primeiro iremos ligar o start. Agora vamos ligar um cabo neutro na lâmpada. Para a lâmpada ligar só precisa de um cabo fase. Então coloco o fase no interruptor, sai do interruptor um cabo de retorno, vai no meu reator, sai do reator um cabo que vai para a lâmpada. Então ao apertar no meu interruptor a lâmpada vai ligar e vai acionar. Esses circuitos ele já vem desenhado no reator. No slide à frente nós vamos demonstrar isso, tá bom? Agora nós iremos utilizar aqui um reator eletrônico. Observe, ele já não precisa do start. No circuito do reator eletrônico basta fazer estas ligações. E aí sobra três cabos, um marrom, um preto e um verde. Geralmente vem um cabo branco, tá? Não decorem as cores desse cabo porque isso pode estar alterando de acordo com o fabricante. O que quer dizer esses três cabos? Geralmente é assim. Olha, se a sua instalação for 220 volts, então você usa um cabo preto e um verde. Se for 127, usa um preto e marrom, ou vice-versa, tá ok? Aqui, olha, nós vamos instalar aqui um neutro, tá? E aqui um cabo fase e o retorno. Estou desprezando ali o marrom, que seria para um outro nível de tensão. Se fosse o inverso, desprezaria o verde e usaria o marrom. Tudo isso vem escrito na placa do meu reator. Então é interessante que você leia a placa do seu reator. Aqui é um reator que consegue acionar duas lâmpadas ao mesmo tempo, tá? Então o circuito de ligação é assim e o cabo amarelo vai utilizando aí nas duas lâmpadas, tá bom? Esse aqui é o exemplo de ligação. Tá legal? Circuito aqui dentro do reator. Então no reator existem várias informações que você tem que ler. Eu estou destacando aqui o circuito de ligação. Olha, aqui ele está falando que o preto e o marrom para 220 e o marrom e branco aí no caso, o comum ali, aliás, desculpa, o preto e o branco
para 127, preto e marrom 220, preto e branco para 127. Atenção, cada reator é para uma determinada potência, então eu tenho que ver qual é a potência da minha lâmpada e comprar o reator com a mesma potência. O mesmo vale para o start, então quando eu for comprar eu tenho que ver a potência da lâmpada, tem que ser a mesma potência do start, que é a mesma potência do reator, tá legal? Já tem agora as lâmpadas que são as lâmpadas de LED. O circuito para substituir a lâmpada fluorescente por lâmpada tubular de LED são muito simples. Ele não precisa de reator, não precisa de start. Então, hoje tudo vai ser LED. Basta ligar o neutro de um lado e o fase no outro lado. Em algumas lâmpadas, aqui embaixo tem um circuito, onde o fase e o neutro ficam do mesmo lado da lâmpada, não fica em lados opostos. Sempre observar o que está escrito na embalagem. Futuramente teremos uma aula só sobre lâmpadas de LED. Parabéns por escolher Start. Dúvida 91 98101 3586. Sistema de ensino Start.